Toda a história e toda a obra escrita tem historicidade. No caso, temos que lembrar que o momento que ele escreve o livro é o de grande avanço do poder real. E aí é que eu vou começar a fazer as relações com hoje. Não porque a história seja moral e sirva para mudar hoje, mas porque a história nos ajuda a entender a genética de processos. Francisco I, rei Valois Angoulême, que vai governar até 1547, o rei modelo da França renascentista, o rei que amparou Leonardo da Vinci no leito de morte. Leonardo morreu na França, nos braços de Francisco I, estava avançando sobre as liberdades regionais. E o principal elemento que vai levar a uma rebelião na região de Etienne de la Boétie é o avanço da unificação sobre o imposto do sal, chamado gabela, um imposto muito pesado sobre um produto essencial. Porque o rei queria estender este imposto, criar uma espécie de sal CPMF, um sal PF, sobre toda a França. E houve resistências. 2 panos de fundo, então, na nossa reflexão. O primeiro, a ascensão do poder real. E o segundo, o aumento de choques polares entre católicos e huguenotes, ou seja, católicos e calvinistas franceses. Etienne faleceu antes de ver o ponto máximo desse choque, que foi a noite de São Bartolomeu, um massacre de protestantes na França, e Etienne viu o início deste processo. Polarização, e ele, neste momento, tenta atuar como diplomata entre os dois lados, cada vez mais afastados. Polarização, pensaria Etienne num documento com um grande político chamado L'Hotel, esvazia o debate, some a gradação. Porque a pessoa que polariza, e nós vemos isso hoje no Brasil, não admite o cinza, apenas o preto e o branco, e não pensa mais, apenas adjetiva. Apenas joga sobre o outro, você é adepto disso, você é um ladrão, você é adepto disso, você é das elites brancas. A polarização política é um defeito grave, é um ataque à ideia da reflexão e do raciocínio, ela qualifica, ela grita, ela pensa pouco, ela julga, e se vocês querem ver o risco da polarização política, lembrem que o país hoje mais polarizado se chama Síria, e a Síria está expulsando toda a sua população, que se joga no mar, para fugir de um país que não conseguiu resolver seus problemas de polarização. Polarização é um defeito grave. Polarização não significa que a gente não possa ter opinião divergente, que é muito bom, mas que ninguém mais escuta ninguém. Boétie detestava essa polarização. Atuou como diplomata para aproximar os dois partidos. A família de Guise, os católicos, a rainha regente, depois com Henrique II, Catarina de Médici. Boétie atuou como regente em Paris. A reflexão dele foi associada com certo anacronismo, com o anarquismo e a desobediência civil. Os adeptos do anarquismo no 19, da desobediência civil com Turgot e também com Gandhi no 20, consideram Etienne seu ancestral. Há um pouco de anacronismo disso, mas a recepção da obra foi vasta. O cardeal Richelieu tentou ler a obra, custou a encontrá-la, achou-a com um livreiro de obras raras. Psicanalistas no século XX, como Wilhelm Reich, famoso discípulo de Freud, e Deleuze, e até Elias Canetti, que a minha geração lia muito, Auto de Fé, Prêmio Nobel de Literatura, usou no seu ensaio belíssimo Massa e Poder, uma referência a Etienne de la Boétie. Sem dúvida, ele influencia mais do que tudo seu amigo Montaigne, que morreria tão mais avançado em idade do que ele, mas sempre presente com esse método de argumentação clássica, com esse recurso que Etienne usa de nunca citar um rei contemporâneo, jamais falar da política da França, sempre falar de Júlio César, de Alexandre, de Xenofonte, que é mais seguro.